Alguma vez você já sentiu que suas orações não estão alcançando o impacto que você deseja na sua vida? Ao longo dos séculos, inúmeras pessoas experimentaram como a oração pode transformar situações aparentemente impossíveis em realidades cheias de esperança e milagres. Em momentos de desespero e desafios esmagadores, é a conexão com o divino que acende a chama da fé e da mudança profunda. Neste roteiro, você vai descobrir como orar seguindo o exemplo de Jesus pode revolucionar a sua vida, proporcionando ferramentas e ensinamentos bíblicos que te guiarão rumo a um relacionamento mais profundo e transformador com Deus. Antes de começarmos, convido você a refletir brevemente. Hoje, eu abro meu coração para a transformação divina. Permito que a oração guie cada aspecto da minha vida, confiando no poder e na vontade de Deus. Amém. Querido ouvinte, acompanhe-me nesta jornada espiritual e descubra como a oração, quando praticada com intenção e fé, pode mudar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Vamos começar. Número 1. Aproxime-se de Deus em todo momento. Manter uma conexão viva com Deus vai além de uma simples rotina ou de uma atividade religiosa. É o ar que a nossa alma respira. Como bem demonstrou Jesus, ele sempre encontrava tempo para orar, mesmo nos dias mais ocupados. Não porque lhe sobrava tempo, mas porque sabia que a oração não era apenas mais uma tarefa, e sim a essência do seu relacionamento com o Pai Celestial. Às vezes, nos sentimos distantes de Deus, perdidos na rotina e nas preocupações, esquecendo o mais importante, nos aproximar dele constantemente e com sinceridade. Orar sem cessar não significa estar de joelhos o dia inteiro, mas sim manter um diálogo contínuo com o nosso melhor amigo, Deus. Ele está presente em cada momento da nossa vida, em cada canto, esperando que falemos com Ele. Não precisamos de palavras elaboradas, nem de um lugar especial. Ele nos conhece e deseja que sejamos autênticos. Enquanto dirigimos, trabalhamos, cozinhamos ou descansamos, podemos falar com Ele. E é isso que torna o seu amor tão belo. Ele está sempre disponível, sem horários, sem necessidade de marcar um encontro. Seja em meio a uma crise ou em um momento de alegria, Deus está lá, pronto para nos ouvir e nos oferecer sua paz e sua força. Mas sejamos honestos. Muitas vezes nos enchemos de desculpas. Estou muito ocupado, não sei o que dizer, estou cansado. Sem perceber, vamos construindo barreiras que nos afastam de Deus. Ele não está procurando orações perfeitas, nem palavras rebuscadas. Ele está procurando corações sinceros, abertos e dispostos a se aproximar dele. A transformação real acontece quando fazemos da oração uma prioridade, não por obrigação, mas por amor. É como uma planta que precisa de água para crescer. Nosso relacionamento com Deus também precisa desse cuidado constante para florescer. E os frutos são visíveis. Paz em meio às tempestades, clareza nas decisões e uma força interior que nos sustenta nos momentos mais difíceis. Viver com Deus como nossa prioridade máxima muda tudo. Colocá-lo no centro não significa perder o restante, e sim reorganizar nossa vida para que cada coisa esteja em seu devido lugar. Ao fazermos isso, os relacionamentos, o trabalho e os objetivos pessoais se alinham e se fortalecem. E o melhor de tudo, nossas ações se tornam um reflexo dessa prioridade, tornando-nos exemplo para os que estão ao nosso redor, mostrando que colocar Deus em primeiro lugar traz equilíbrio, paz e bênção. Através da oração contínua, nossa vida começa a se transformar. Mudamos de dentro para fora, renovamos nossa mente e cultivamos virtudes como a paciência, a humildade e o amor. Nos tornamos mais fortes, superamos nossas fraquezas e ganhamos resistência para enfrentar as provações.
Deus começa a nos moldar segundo o seu propósito, alinhando nossos pensamentos e desejos à sua vontade, nos dando uma perspectiva mais profunda e madura da vida. A oração sincera e constante é a base de um relacionamento genuíno com Deus. Ela nos permite ser vulneráveis e autênticos, sem fingimentos. Ele valoriza nossa honestidade e nos convida a deixar de lado todo medo ou vergonha, porque só assim pode existir uma conexão real. Essa abertura não apenas fortalece a nossa fé, mas também nos liberta de cargas e emoções que, de outro modo, ficariam presas dentro do coração. E embora a oração em unidade seja poderosa, não podemos esquecer da importância dos momentos a sós com Deus. A oração individual é um espaço de intimidade onde podemos ouvir sua voz de forma mais clara e direta. É nesse lugar secreto que crescemos, que somos edificados, que encontramos consolo e direção para a vida. Juntos, os momentos em comunidade e os momentos de solitude nos ajudam a viver em um estado constante de oração, conscientes de que Deus está sempre por perto, pronto para nos acompanhar e nos guiar em cada passo. Então, o que está te impedindo? Deus está ao seu lado, esperando que você se aproxime sem reservas. Hoje é o momento perfeito para começar a viver essa comunhão constante e encontrar na oração a paz, a força e o propósito que você tanto busca. Número 2. A oração de fé persistente. A oração persistente é muito mais do que uma prática religiosa. É um ato de fé que expressa nossa confiança e total dependência de Deus. Talvez você já tenha sentido como se suas orações ficassem presas, sem chegar à presença dele, como se Deus estivesse em silêncio. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A persistência não é teimosia. É uma prova viva de que a nossa fé é mais forte do que as nossas circunstâncias. Cada vez que oramos com perseverança, estamos dizendo a Deus: Pai, eu sei que tu tens a resposta. E mesmo que agora eu não veja o resultado, aqui estarei, esperando e confiando no teu tempo perfeito. Jesus nos deixou um ensinamento poderoso na história da viúva persistente. Ela era uma mulher sem influência nem poder, mas não desistiu até conseguir justiça. É um exemplo de que a fé se demonstra através da perseverança, mesmo quando parece que a resposta nunca chega. Quando oramos sem desanimar, não estamos tentando convencer a Deus de algo que Ele já sabe. Ele conhece as nossas necessidades antes mesmo de expressarmos. Mas ao orarmos com persistência, estamos mostrando que confiamos plenamente na sua vontade e sabedoria e que dependemos da sua ajuda em todo o tempo. Agora, esperar pode ser um dos maiores desafios. Vivemos em uma sociedade que busca gratificação instantânea, que nos ensina a querer soluções rápidas e respostas imediatas. No entanto, quando Deus nos pede que esperemos, não é por falta de interesse, é porque Ele está realizando algo muito mais profundo em nós. Durante essa espera, Deus molda nosso caráter, nos fortalece na fé e nos ensina a ter paciência. Ele nos ajuda a vencer a impaciência e a confiar que o tempo dele, mesmo sendo diferente do nosso, é sempre perfeito. E muitas vezes, quando olhamos para trás, percebemos que esses momentos de espera foram necessários para o nosso crescimento, para preparar o nosso coração para aquilo que ele já havia planejado. Os obstáculos e o desânimo são inevitáveis. Podem surgir dúvidas, distrações que nos afastem da oração ou até mesmo um cansaço emocional. Mas cada um desses desafios é uma oportunidade de mostrar que a nossa fé é mais forte do que qualquer barreira. Cada obstáculo superado reafirma nossa confiança em Deus, lembrando-nos de que Ele está sempre conosco, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Essa é uma batalha que não precisamos enfrentar sozinhos. A oração em comunidade tem um poder especial.
Quando oramos com outros crentes, nossas vozes se unem em uma sinfonia de fé que chega aos céus, nos fortalecendo e nos dando a esperança necessária para perseverar. Deus não está apenas focado em nos dar uma resposta. Ele também se importa profundamente com o que está acontecendo dentro de nós enquanto esperamos. Cada oração persistente transforma o nosso coração, nos dando uma paz que vai além de qualquer entendimento. Essa paz é o fruto de sabermos que estamos em constante comunhão com Ele e que Ele ouve cada uma das nossas palavras. A cada oração, desenvolvemos uma paciência ativa que nos ensina a confiar na sua vontade, a encontrar satisfação na sua presença e a entender que a resposta, quando vier, será perfeita. E enquanto persistimos na oração, algo muda dentro de nós. Milagres acontecem, visíveis e invisíveis. Não apenas nas respostas que esperamos, mas na transformação que acontece em nosso interior. A espera nos fortalece, nos ensina a depender cada vez mais de Deus e nos permite ver a sua mão agindo em nossa vida de forma mais profunda e significativa. Mesmo que às vezes pareça que Deus está nos fazendo esperar, Ele nunca se atrasa. Ele responde no tempo certo. E enquanto oramos sem cessar, nossa fé se aprofunda e nosso relacionamento com Ele se fortalece. É nessa persistência que os maiores milagres se manifestam. Nem sempre são respostas imediatas ou mudanças radicais nas circunstâncias, mas são mudanças no nosso caráter, na paz que sentimos mesmo em meio às lutas e na certeza de que estamos nas mãos de um Deus fiel. Persistir na oração é, portanto, um dos maiores atos de amor e fé que podemos oferecer a Deus, sabendo que cada oração, cada espera e cada momento de confiança tem um propósito eterno. Número 3. Orar em segredo, o valor da intimidade com Deus. Jesus nos ensinava com insistência sobre a importância de orar em segredo. E há algo profundamente especial que acontece quando você fecha a porta e se encontra a sós com Deus. É como se você entrasse em um espaço sagrado, um encontro íntimo com o Rei do Universo. Nesse lugar privado, onde ninguém mais pode ouvir, você pode ser totalmente honesto. Não há máscaras, nem necessidade de impressionar. É o momento em que você pode chorar, sorrir ou simplesmente ficar em silêncio, sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Nesse cantinho só seu e de Deus, você pode se despir de qualquer pretensão e ser autêntico, vulnerável e completamente real. Grandes homens e mulheres da Bíblia nos deixaram esse exemplo. Daniel, que 3 vezes ao dia se retirava para orar em seu quarto, sabia que seu relacionamento com Deus valia mais do que a própria vida. E Jesus, nosso maior exemplo, costumava se afastar das multidões para estar a sós com o Pai. A oração em secreto torna-se um refúgio no meio de qualquer tempestade. Quando o mundo parece desmoronar, é nesse lugar especial que você pode derramar seu coração sem reservas e encontrar a paz e a força que precisa para enfrentar suas batalhas diárias. O mais belo da oração em segredo é que você não precisa de palavras rebuscadas, nem de frases perfeitas. Às vezes, um simples suspiro ou um pensamento é suficiente. Deus conhece e entende a linguagem do seu coração melhor do que ninguém. Ele não precisa que você finja ou prepare um discurso. Nesse espaço íntimo, você pode entregar a Ele cada emoção, cada preocupação, cada desejo, sem a pressão de agradar ou de estar certo. Esse lugar se torna o espaço mais seguro e sincero, onde você encontra consolo e direção. Mas manter esse espaço sagrado exige uma intenção clara. Não importa se é um cantinho do seu quarto ou um banco no jardim. O importante é que seja um lugar onde você possa se desconectar do barulho e se conectar com Deus. As distrações virão, é claro. Talvez o telefone toque ou as preocupações do dia tentem roubar sua atenção.
Mas quando você aprende a proteger esse tempo e o valoriza, descobre que cada segundo investido com Deus é precioso. Esse lugar se transforma em um pequeno santuário onde você se torna consciente da presença dele e encontra a paz que só ele pode dar. A oração em secreto se torna a raiz profunda que sustenta a árvore da nossa vida espiritual. É ali, na solitude com Deus, que nosso caráter é moldado, nossa fé é aprofundada e nossas perguntas encontram respostas. Quanto mais tempo você passa a sós com Ele, mais forte e resistente você se torna diante dos desafios da vida. A paz, a alegria e a força que você recebe nesses momentos privados não beneficiam apenas a você, mas impactam toda a sua vida pública. As pessoas percebem quando alguém tem um relacionamento íntimo com Deus. Isso se reflete na paz com que você enfrenta as dificuldades e na sabedoria com que toma decisões. Esse tempo secreto transforma toda a sua vida. Não é apenas um hábito, mas uma fonte de poder espiritual. A paz e a clareza que você recebe na intimidade com Deus te acompanham em todas as áreas. Nos relacionamentos, no trabalho, nos momentos de angústia e nas decisões importantes. É como se você levasse consigo um pedacinho do céu, onde quer que vá. Número 4. Amar os teus inimigos, orar por aqueles que te fazem mal. Jesus nos deixou um desafio que vai além do que muitas vezes achamos possível. Amar os nossos inimigos. Você já se perguntou por que ele nos pediria algo tão difícil? Nossa reação natural quando alguém nos fere é nos proteger, nos afastar ou até mesmo revidar. Mas Jesus nos chama para um amor mais profundo, um amor que rompe o ciclo do ódio e nos liberta das correntes do ressentimento. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, nos diz Jesus em Mateus capítulo 5. Não é apenas um ensinamento, é um convite para viver de um modo que reflita o amor incondicional de Deus. Perdoar e amar aqueles que nos feriram é um ato de libertação para nós mesmos. É como tirar das costas uma mochila pesada que carregamos por muito tempo. O rancor é como um veneno que, no fim, só nos faz mal. Ao escolher perdoar, não estamos apenas soltando aquela pessoa. Estamos nos libertando, entregando a Deus o controle dessa carga. E Jesus não apenas ensinou essa verdade, ele a viveu. Na cruz, enquanto sofria uma dor inimaginável, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Naquele momento, Jesus não estava apenas demonstrando amor, mas o poder transformador do perdão. Quando oramos por aqueles que nos feriram, Deus toma essa dor e começa a transformá-la em algo belo. Não é algo que acontece de imediato, nem algo fácil de fazer. É um processo que exige tempo, paciência e, acima de tudo, a graça de Deus. Orar por quem nos feriu não significa fingir que nada aconteceu ou que a dor sumiu de uma hora para outra. Pelo contrário, significa ser honesto com Deus sobre o que sentimos e, mesmo com dor, escolher confiar no seu amor e na sua justiça. O perdão não implica necessariamente restabelecer uma relação próxima com quem nos machucou. Às vezes, o amor sábio estabelece limites saudáveis. No entanto, perdoar significa que escolhemos abrir mão do direito de vingança e confiar que Deus é justo e sábio. Entregar a Ele o controle da situação nos traz paz e nos permite soltar o peso que vínhamos carregando. Esse ato de deixar Deus agir é um ato de fé na sua justiça e na sua capacidade de operar nos corações, inclusive no nosso. E ao fazermos isso, algo muda em nós, e muitas vezes também muda ao nosso redor. Quando perdoamos e deixamos Deus transformar nossa dor, criamos uma cultura de paz que se estende além de nós mesmos, como ondas que se espalham por um lago. Nosso ato de amor e perdão impacta quem está à nossa volta e semeia paz nas nossas comunidades. É como se, ao romper com o ciclo do rancor e da vingança, estivéssemos mostrando ao mundo
uma alternativa. O caminho do amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Jesus é o nosso modelo perfeito nisso. Ele não apenas nos ensinou sobre o perdão, ele o viveu em carne e osso. Em sua vida, vemos um amor que não guarda rancor, que é paciente e compassivo. Ele nos mostrou que perdoar é um ato de coragem, baseado na graça de Deus e na fé em sua justiça. Seguir o exemplo de Jesus não só nos faz crescer em maturidade espiritual, como também nos aproxima mais de Deus. Nos enche da sua paz e nos transforma desde dentro. Decidir amar os nossos inimigos e orar por eles traz profundos benefícios espirituais. Nos dá uma liberdade que só Deus pode conceder, uma paz e uma alegria que não dependem das circunstâncias. Esse ato de amor sincero nos permite viver plenamente, livres de cargas emocionais e espirituais, e revela aos outros o amor incondicional de Deus. Nos tornamos testemunhas vivas da sua graça, ensinando que a verdadeira força não está na vingança, mas no perdão e no amor. Orar por quem nos feriu não só muda nossas vidas, como também transforma o nosso ambiente. Ao praticarmos o perdão, promovemos uma cultura de paz, onde o amor e a compaixão são colocados acima do ressentimento e da vingança. No fim, esse caminho do perdão e da oração nos permite viver em harmonia com Deus e com os outros, refletindo o seu amor e a sua graça em cada uma de nossas ações. Número 5. A oração de louvor e gratidão. O louvor e a gratidão são dois pilares essenciais que transformam profundamente o nosso relacionamento com Deus. Você já percebeu como a sua perspectiva muda quando começa a louvar a Deus, mesmo em meio às dificuldades? É como se o louvor tivesse o poder de alterar nosso estado de espírito e renovar toda a nossa realidade espiritual. Quando louvamos, não estamos apenas cantando ou dizendo palavras bonitas. Estamos reconhecendo quem Deus é, exaltando sua grandeza e seu poder. É como contemplar uma paisagem deslumbrante e sentir que não podemos ficar calados. O louvor brota naturalmente de um coração que reconhece a majestade do seu Criador. Quando louvamos a Deus, de algum modo ativamos algo no mundo espiritual. O louvor se torna uma arma na batalha contra o desespero e o medo. Veja o exemplo de Josafá, que em vez de colocar soldados na linha de frente, colocou cantores para louvar a Deus. E, surpreendentemente, foi nessa adoração que encontraram a vitória. O louvor é assim. Parece simples, mas tem um poder que desafia toda a lógica. É como se, ao escolher louvar, estivéssemos dizendo a Deus e ao mundo que a nossa confiança não depende do que vemos, mas de quem Ele é. Pense em Paulo e Silas, que na prisão, feridos e acorrentados, decidiram louvar. Não apenas suas correntes se romperam, mas toda a atmosfera daquele lugar escuro foi transformada. Louvar em tempos de prova é como acender uma luz na escuridão, e a escuridão não tem outra escolha senão recuar. Cada vez que escolhemos louvar em meio aos nossos problemas, estamos declarando nossa fé em Deus, afirmando que o seu poder é maior do que as nossas circunstâncias. Não há nada que toque tanto o coração de Deus quanto um filho que o louva, mesmo quando as circunstâncias não são as melhores. A gratidão é outro elemento transformador na nossa vida espiritual. As pessoas mais felizes costumam ser também as mais gratas, e isso não é coincidência. A gratidão muda a nossa perspectiva, ajudando-nos a ver bênçãos até nas tempestades mais escuras. A gratidão não se limita aos momentos bons. Nos tempos difíceis, ela ganha ainda mais sentido. Agradecer em meio à dor não é negar o sofrimento, mas reconhecer que Deus está presente em toda situação e confiar que Ele está agindo em nós. Essa gratidão que brota de um coração agradecido tem o poder de aliviar nossos fardos, nos encher de paz e renovar nossa esperança. O verdadeiro louvor e a verdadeira gratidão nascem de um coração que experimentou o amor de Deus.
Não é algo que fazemos por obrigação, mas algo que flui de maneira natural. É como quando estamos verdadeiramente apaixonados. Não conseguimos parar de falar da pessoa amada. Assim é o verdadeiro louvor. Quando reconhecemos quem Deus é e tudo o que Ele fez por nós, o coração simplesmente responde com gratidão e adoração. O louvor é uma resposta natural ao amor divino que recebemos, um reflexo da nossa total dependência da sua bondade e misericórdia. E quando nos unimos em louvor como comunidade, algo especial acontece. Há um poder único no louvor coletivo. Nossas vozes se entrelaçam, criando uma sinfonia que alegra o coração de Deus. O louvor compartilhado fortalece a nossa fé, nos lembra de que não estamos sozinhos e nos ajuda a enxergar que fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Esse ato de adoração nos une, nos eleva e nos permite experimentar a presença de Deus de uma forma mais profunda e real. O louvor e a gratidão não são apenas exercícios espirituais, são chaves que abrem as portas dos céus, transformando o nosso coração e nos permitindo entrar na presença de Deus de forma íntima. São a linguagem do céu, a expressão natural de um coração que foi tocado e transformado pelo amor de Deus. Número 6. Orar com a fé de uma criança. A fé de uma criança é algo realmente especial. Jesus nos convida a sermos como elas, não para voltarmos a ser ingênuos, mas para recuperarmos aquela capacidade de crer sem complicações, de nos maravilharmos com o simples e de confiar plenamente. As crianças não param para pensar se algo é possível ou impossível, simplesmente confiam. Quando uma criança ora, ela o faz com uma sinceridade absoluta, sem se preocupar em impressionar ou encontrar as palavras certas. Elas falam com Deus como se estivessem conversando com um amigo próximo. E isso é exatamente o que Ele busca no nosso relacionamento com Ele. À medida que crescemos, nossa fé tende a se tornar mais complicada. Nos enchemos de dúvidas, preocupações e análises. A capacidade de nos maravilharmos vai se perdendo, e com ela, aquela confiança simples em Deus. Mas Jesus nos chama a deixar essas cargas de lado e nos aproximarmos dele com a mesma simplicidade de uma criança, confiando sem reservas. A oração de uma criança é tão poderosa justamente por sua pureza e ausência de pretensão. Não há segundas intenções. Apenas uma conversa sincera com o Pai Celestial. Imagine como seria sua vida se você pudesse orar novamente com essa fé infantil, sem se preocupar tanto com o como ou o quando, apenas confiando que Deus está no controle. As crianças não se preocupam com o amanhã. Vivem plenamente o presente, confiando que seus pais cuidarão de tudo. Essa mesma paz podemos experimentar quando entregamos nossas cargas a Deus, sabendo que Ele está atento a cada detalhe. Ter a fé de uma criança não significa ignorar os problemas, nem viver em uma bolha. Pelo contrário, é enfrentar a vida com a certeza de que não estamos sozinhos. É olhar para os nossos desafios com uma confiança renovada, crendo que Deus é maior do que qualquer obstáculo. A fé infantil é essa certeza de que o Papai pode tudo e nos dá a segurança de que nosso Pai Celestial também pode tudo, não importa o que enfrentemos. A beleza de orar como uma criança está na liberdade que isso nos dá. Nos permite expressar nossos sentimentos sem filtros, sem medo de errar. Podemos rir e chorar diante de Deus, fazer perguntas sem medo de parecer tolos e descansar em seus braços, sabendo que Ele cuida de nós. É essa confiança que nos liberta, que nos permite ser autênticos e que transforma nossa vida de oração em um momento de paz e alegria. Quando olhamos para a Bíblia, encontramos exemplos maravilhosos dessa fé simples e poderosa. Davi enfrentou Golias com uma fé inabalável. Maria aceitou ser a mãe de Jesus com humildade. E um menino ofereceu seus pães e peixes para alimentar uma multidão.
Todos eles nos mostram que a fé mais profunda, muitas vezes, é a mais simples. Uma fé que se atreve a crer sem reservas e que confia que Deus fará o impossível. Orar com a fé de uma criança é um convite a deixar nossas preocupações e viver com uma expectativa alegre daquilo que Deus vai fazer. Essa fé nos enche de uma paz que não se explica, nos permite desfrutar do presente e nos aproxima do coração de Deus. Essa é a fé que nos renova, que nos fortalece nos momentos difíceis e que nos lembra de que, aconteça o que acontecer, estamos seguros nos braços do nosso Pai. Número 7. Confissão e arrependimento na oração. Confessar nossos erros diante de Deus é uma das experiências mais libertadoras que podemos ter. É como carregar um peso enorme nos ombros e, de repente, encontrar coragem para soltá-lo. Não se trata apenas de dizer, me desculpe, mas de viver um encontro genuíno e profundo com Deus, no qual reconhecemos que nos desviamos e que precisamos da sua direção. Quando nos aproximamos de Deus com humildade, abrimos a porta para que o seu amor e a sua graça entrem e transformem nossas vidas. Muitas vezes, carregamos culpas e arrependimentos que nos mantêm presos e nos afastam de Deus, acreditando que nossos erros são grandes demais para serem perdoados. Mas a verdade é que não existe pecado tão grande que o amor de Deus não possa perdoar, nem ferida tão profunda que sua graça não possa curar. Ele não apenas perdoa, ele restaura e nos convida a deixar para trás essas cargas, confiando que o seu amor é suficiente para cobrir nossas falhas. O verdadeiro arrependimento vai além do remorso. É dar um giro completo na nossa vida, decidir se afastar daquilo que nos separa de Deus. Não é apenas dizer me perdoa e continuar do mesmo jeito, mas assumir o compromisso de mudar e seguir em uma nova direção. Esse processo pode ser desafiador e exigir sacrifícios, mas não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco, nos acompanhando e guiando, dando-nos a força que precisamos para permanecermos firmes no caminho da transformação. Às vezes, o orgulho se torna uma barreira que nos impede de confessar. Damos desculpas, justificamos nossas ações ou simplesmente preferimos fingir que está tudo bem. Mas quando temos coragem de ser honestos com Deus e conosco mesmos, experimentamos uma liberdade que só o perdão pode trazer. A confissão sincera é um ato de humildade que abre caminho para a cura. Permite-nos deixar de lado as máscaras e nos aproximar de Deus como realmente somos, sem fingimento, sem disfarces. O sangue de Jesus tem um poder transformador imenso. Quando confessamos nossos pecados, não recebemos apenas perdão, somos completamente restaurados. Deus não se limita a apagar nossas falhas. Ele pega essas páginas manchadas da nossa história e as torna novas. É uma limpeza total que só o sacrifício de Jesus pode nos conceder. O seu sangue nos purifica e nos dá uma nova identidade nele. A confissão também impacta nossas relações com os outros. Ser transparente sobre nossas lutas e vitórias não apenas nos aproxima de Deus, como também cria espaços seguros onde outros podem encontrar esperança e cura. Não fomos chamados para viver nossa fé em isolamento. A comunhão é essencial. Ao compartilhar nossas experiências, ajudamos outras pessoas a enxergar que a mudança é possível e que elas não estão sozinhas em suas próprias batalhas. É importante entender a diferença entre condenação e convicção. A condenação faz você se sentir sem esperança, te aprisiona em um ciclo de culpa e vergonha. Mas a convicção do Espírito Santo é algo completamente diferente. A convicção mostra o erro com amor e te guia para a mudança. É como uma luz que ilumina o caminho de volta para casa, dizendo que sempre há um lugar para você nos braços de Deus. O arrependimento é um presente, uma oportunidade de recomeçar.
Não importa quantas vezes falhamos ou o quão distantes nos sentimos de Deus, Ele sempre está esperando para nos receber de braços abertos. Na sua presença, encontramos não apenas perdão, mas também força para nos levantarmos, seguirmos em frente e vivermos uma vida moldada por seu amor incondicional. Número 8. Orar pelos outros. Intercessão e amor ao próximo. A oração intercessora é um dos dons mais poderosos que temos como crentes. Quando dedicamos tempo para interceder, estamos participando de uma obra divina, unindo nossa voz à de Jesus, que intercede constantemente por nós diante do Pai. Você percebe a grandeza disso? Não estamos apenas pedindo por alguém, estamos entrando em uma dimensão de amor e compaixão profunda, transformando nossa vida e a vida daqueles por quem oramos. Jesus, durante sua vida, dedicou muito tempo a orar pelos outros. Ele não se limitava a orar por seus amigos e discípulos. Ele também orava por aqueles que o perseguiam, por quem duvidava dele. Ao seguir seu exemplo, entendemos que a intercessão não é apenas pedir, é amar. É um convite para vermos as pessoas como Deus as vê, para experimentarmos compaixão, desejar o bem delas e a salvação de suas almas. E deixa eu te dizer algo incrível. A oração intercessora tem o poder de mudar o que parece impossível. Veja Moisés, que se colocou na brecha pelo povo de Israel, suplicando a Deus que os perdoasse e os guiasse. Ou pense em Abraão, que orou por Sodoma e Gomorra, pedindo misericórdia por uma cidade cheia de pecado. Essas orações moveram o coração de Deus. Não é encorajador saber que nossas palavras, por mais humildes que sejam, também podem tocar o coração dele? Orar pelos outros também é um ato de humildade e de sacrifício, porque significa colocar de lado nossas próprias necessidades para focar nas dos outros. Às vezes, não é fácil orar por aqueles que nos feriram, que nos trataram injustamente. Mas Jesus nos ensinou a amar até mesmo os nossos inimigos. E ao interceder por eles, algo belo e poderoso acontece dentro de nós. Nosso próprio coração começa a ser curado e o perdão floresce naturalmente. O Espírito Santo é nosso fiel companheiro nessa missão. Ele nos mostra por quem orar, nos dá as palavras certas e até intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando não sabemos como expressar o que sentimos. É maravilhoso pensar que não estamos sozinhos, que em cada oração temos o apoio do próprio Deus, que conhece os corações e sabe o que realmente precisamos dizer. A intercessão também nos conecta com a obra de Deus no mundo. Ela não se limita às nossas necessidades ou ao nosso círculo próximo. Podemos orar pela paz, pela justiça, pelos necessitados, pela igreja em todo o mundo. Cada oração é uma semente de esperança plantada em lugares que talvez nunca veremos, mas que Deus usará para produzir frutos de mudança e restauração. E há algo especial quando oramos em comunidade. Ao nos unirmos com outros crentes, nossas orações se tornam uma sinfonia de fé e esperança, um coro de vozes que sobe ao céu. Cada oração, cada voz, acrescenta uma camada de força, criando uma unidade que vai além do individual. Juntos, multiplicamos o impacto das nossas orações e experimentamos o poder de Deus agindo de maneiras que jamais alcançaríamos sozinhos. Por isso, não subestimemos o poder da oração intercessora. Não importa quão pequena ou simples pareça a nossa oração, nas mãos de Deus, ela é uma ferramenta de transformação. É uma manifestação de amor que tem o poder de mudar vidas, restaurar corações e trazer a paz e a justiça de Deus à terra. Número 9. A oração e a ação. Fé que se manifesta. Às vezes nos encontramos orando por mudanças em nossa vida ou no mundo, mas continuamos no mesmo lugar, esperando que algo aconteça por si só. Esquecemos que a fé verdadeira é como um motor que precisa ser ligado com ação. A oração é o primeiro passo, mas a ação é o que coloca em movimento aquilo que pedimos.
É como ter uma semente na mão. Podemos orar por uma árvore, mas até que plantemos essa semente, nunca veremos os frutos. Jesus foi o exemplo perfeito dessa união entre oração e ação. Ele não apenas orava em silêncio, depois de cada momento de comunhão com Deus, ele se levantava e agia. Ia até onde estavam os necessitados, tocava os enfermos e lhes devolvia a esperança. Ele nos mostrou que a fé se vive por meio de cada ação e que nossos atos podem ser uma extensão da nossa oração. Veja Neemias. Ele não apenas orou para que Deus protegesse Jerusalém. Ele pegou as ferramentas e começou a reconstruir os muros. Sua fé não era apenas palavras, mas esforço e dedicação. É o que Tiago nos lembra. A fé sem obras está morta. Se apenas pedimos ajuda a Deus, mas não estamos dispostos a nos mover, deixamos nossa fé pela metade, como ter uma lâmpada, mas nunca acendê-la. A ação e a oração caminham juntas, mas não se trata de agir sem direção. É aqui que entra o Espírito Santo. Ele nos dá sabedoria para discernir o momento certo e a forma certa de agir. É o nosso guia, nosso GPS divino, que nos mostra para onde ir e como fazer. Ele nos ajuda a evitar o ativismo vazio e nos mantém focados no propósito de Deus. Muitas vezes, o que nos impede é o medo de sair da nossa zona de conforto. Ficamos presos na rotina, orando por mudanças, mas sem dar o primeiro passo. No entanto, cada grande história da Bíblia nos mostra pessoas que não apenas oraram, mas também agiram com coragem. Davi enfrentou Golias não apenas com orações, mas com uma funda e uma pedra, demonstrando que a fé ativa abre caminhos onde parece não haver nenhum. Quando unimos oração e ação, o impacto é profundo e duradouro. Nossas ações se tornam testemunhos vivos e o que fazemos na terra tem o poder de refletir o reino de Deus. É como lançar uma pedra em um lago. As ondas se espalham e tocam lugares que nem sequer conseguimos ver. Cada ação guiada pela oração tem o potencial de transformar vidas e levar esperança onde só parece haver escuridão. As pessoas que marcaram a história do cristianismo não foram apenas pessoas de oração, também foram pessoas de ação. Construíram hospitais, abriram escolas, lutaram por justiça. Sua fé não ficou nas palavras. Cada oração se traduziu em obras que até hoje continuam impactando o mundo. Elas nos ensinam que a verdadeira fé vive e se manifesta naquilo que fazemos pelos outros. A chave está em nos mantermos conectados com Deus enquanto agimos. Não se trata de fazer por fazer, mas de fazer em sintonia com a sua vontade. É como dançar com um parceiro. Precisamos nos mover em harmonia, seguindo o ritmo e os passos do Espírito Santo. Essa conexão com Deus é o que nos permite avançar com confiança, sabendo que Ele sustenta cada um dos nossos passos. Quando nossas ações nascem de uma fé viva, montanhas se movem e o que parecia impossível se torna possível. Nos tornamos instrumentos de mudança no mundo. Então, ore, sim, mas também haja. Permita que sua fé seja um farol, que suas mãos sejam uma extensão das suas orações. E você verá como Deus agirá através de você de formas que nunca imaginou. Número 10. Perdoe a si mesmo. A oração que cura o perdão é um presente precioso de Deus, mas muitos de nós vivemos presos em uma prisão de culpa que nós mesmos construímos. Às vezes, mesmo depois de recebermos o perdão de Deus, esse peso continua em nosso coração. Por quê? Porque embora saibamos que Deus nos perdoou, temos dificuldade em nos perdoar. Nos agarramos à culpa e à vergonha, e essas emoções se tornam como uma mochila pesada que nos impede de experimentar a verdadeira liberdade que Cristo nos oferece. É como se tivéssemos um espelho quebrado dentro de nós. E ao olharmos para ele, tudo o que vemos são os pedaços dos nossos erros, dos nossos fracassos, das nossas decisões erradas. Mas aqui está algo poderoso para lembrar.
Deus não vê esses fragmentos quebrados. Ele vê a obra completa que está criando em nós. No Salmo 51, o salmista clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Isso não é apenas um pedido, é uma declaração de fé no poder restaurador de Deus para fazer novas todas as coisas. Quando carregamos nossa própria condenação, é como se estivéssemos dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Nos castigamos repetidamente, revivendo erros do passado que Deus já perdoou. Mas Deus já pagou o preço. Ele já apagou essa dívida. Por que ainda carregamos uma conta que Ele já quitou? Nos apegamos ao perfeccionismo e à autoexigência, esquecendo que Ele nos convida a descansar em Sua graça, a parar de tentar merecer um perdão que Ele já nos deu gratuitamente. O Espírito Santo está sempre conosco como consolador e guia nesse processo de cura interior. Não estamos sozinhos nesse caminho. Quando nos abrimos à sua obra restauradora, Ele cura cada ferida, cada pensamento que nos feriu e cada emoção negativa que temos guardado contra nós mesmos. Sua presença traz consolo e nos lembra que somos amados e perdoados, que somos filhos de Deus e que não precisamos carregar essa culpa. O arrependimento genuíno não é nos afundar na culpa, mas abrir o coração e deixar que a luz da graça de Deus ilumine as áreas mais escuras da nossa alma. Ele nos permite soltar aquilo que nos atormenta e seguir, passo a passo, na nova identidade que temos em Cristo. Cada vez que damos um passo de fé, reconhecendo o perdão de Deus e o aceitando em nosso coração, estamos avançando rumo à liberdade. É uma jornada que nos leva da condenação à paz, da vergonha à alegria, da culpa à graça. E há algo ainda mais belo. Quando finalmente soltamos essas correntes, nossa transformação se torna um testemunho. Nos tornamos faróis de esperança para outros que carregam o mesmo peso. Nossa história de cura e liberdade pode inspirar outros a se aproximarem de Deus, a experimentarem seu amor e a soltarem suas próprias correntes. A sua história pode ser a chave que alguém precisa para romper com a autocondenação e entrar na liberdade em Cristo. Por isso, hoje, tire um momento para soltar essas correntes de culpa e autojulgamento. Porque no fim do dia, não se trata de sermos perfeitos, mas de permitir que sua graça e amor curem nossas feridas e nos conduzam à vida abundante que Ele deseja para nós. Número 11. Orar em todo tempo e circunstância. Viver em uma conexão constante com Deus, através da oração, é um privilégio transformador que Ele nos oferece. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar, porque mais do que uma simples atividade, a oração é uma forma de viver, um estado de comunicação contínua com nosso Pai. Não se trata apenas de encontrar momentos específicos para orar, mas de manter uma atitude de diálogo constante, como se estivéssemos em uma conversa sem fim com nosso melhor amigo. Essa relação nos permite abrir o coração a qualquer momento, sobre qualquer assunto, não importa o que estejamos fazendo ou onde estivermos. Pense no seu celular. Assim como estamos acostumados a manter a linha aberta para chamadas e mensagens, Deus nos convida a fazer o mesmo com Ele. Em todo momento, independentemente da tarefa, podemos voltar nossos pensamentos para Ele. Enquanto cozinha, pode agradecê-lo pela provisão. Se estiver dirigindo, pode pedir direção para o dia. A oração se torna um fio contínuo que une cada instante da nossa vida a Deus, criando uma conexão constante e profunda. Daniel é um exemplo claro de uma vida de oração constante. Mesmo em um ambiente hostil, cercado por pessoas que desejavam o seu mal, Daniel não deixou de orar, 3 vezes ao dia. Essa disciplina de oração era seu refúgio e sua fortaleza, uma prática que o manteve firme, cheio de paz e confiança, mesmo diante do perigo. Orar em todo o tempo não apenas o protegeu, transformou sua vida e seu testemunho.
É verdade que na vida moderna parece difícil encontrar tempo para orar com tantas distrações ao nosso redor, notificações, compromissos, reuniões, uma lista interminável de afazeres. Mas aqui está o segredo. Orar constantemente não é adicionar mais uma tarefa à nossa agenda. É permitir que a oração infunda e fortaleça tudo o que fazemos. Mais do que ocupar nosso tempo, a oração o enche de propósito e direção, tornando-nos conscientes da presença de Deus em cada situação. O Espírito Santo é nosso companheiro nessa jornada de oração contínua. Ele não apenas nos ajuda a lembrar de orar, mas também intercede por nós quando não conseguimos encontrar palavras. Há momentos em que nos sentimos vazios, exaustos, sem saber como expressar o que está no nosso coração. É aí que o Espírito Santo toma nossas cargas e as transforma em orações profundas, levando nossas necessidades até o trono de Deus. À medida que integramos a oração à nossa rotina diária, descobrimos uma paz que transforma nosso interior, uma paz que nos permite enxergar os problemas como oportunidades de crescimento e as crises como testemunhos em processo. Não é que todas as dificuldades desapareçam, mas nossa perspectiva muda ao se alinhar com a de Deus. A oração constante nos ajuda a enxergar cada circunstância com um olhar eterno, entendendo que Deus tem um propósito em cada detalhe. A prática da oração contínua tomou diferentes formas ao longo da história cristã. Algumas tradições usam a oração de Jesus, um simples e profundo clamor ao seu nome. Outros mantêm um diário de oração, registrando suas conversas com Deus. O importante não é o método, mas o desejo sincero de manter viva essa relação, de ter um diálogo constante e genuíno com o Criador que nos ama. Viver em atitude de oração não transforma apenas a vida pessoal, torna-se também um testemunho para os outros. Quando mantemos essa comunhão constante com Deus, nossa vida reflete uma paz e uma alegria inexplicáveis, independentemente das circunstâncias. As pessoas ao nosso redor percebem que há algo diferente em nós, que temos uma fonte de paz e estabilidade que vai além do que o mundo pode oferecer. Permitir que Deus faça parte de cada momento não só fortalece nossa fé, como também impacta nossos relacionamentos, nossos pensamentos e nossas ações. Cada pequeno ato de oração nos lembra que não estamos sozinhos, que temos um Pai amoroso e fiel que está conosco, nos guiando e sustentando. E assim, nossa vida se torna uma oração viva, um testemunho contínuo do que significa viver na presença de Deus. Número 12. Buscar a vontade de Deus na oração. Buscar a vontade de Deus é, de fato, um dos caminhos mais transformadores que podemos trilhar. Às vezes, nos encontramos em momentos em que queremos fazer o que é certo, mas a incerteza nos paralisa. É natural nos perguntarmos se estamos realmente seguindo na direção que Ele deseja para nós. A boa notícia é que Deus deseja nos revelar sua vontade. Não é um mistério inalcançável, e sim um convite para viver em plena comunhão com Ele. Jesus demonstrou isso quando, no jardim do Getsêmani, orou dizendo: "Que não seja feita a minha vontade, mas a tua." Essa oração nos mostra que viver na vontade de Deus exige humildade e um desejo sincero de colocar nossos planos em suas mãos. Muitas vezes, somos nós mesmos que dificultamos ouvir sua voz. O barulho das nossas ambições, o medo do desconhecido e a pressa por obter respostas podem nos cegar. Vivemos em um mundo cheio de distrações e é fácil perder de vista o que Deus tem para nós quando estamos tão focados em nossos próprios desejos. Aprender a silenciar esse ruído é essencial. Precisamos criar espaços de quietude e reflexão, pois é nesses momentos de silêncio que o Espírito Santo pode sussurrar e nos guiar.
A Bíblia nos oferece exemplos claros de pessoas que decidiram confiar em Deus sem ter todos os detalhes. Pense em Abraão, que deixou tudo o que conhecia para ir a uma terra desconhecida, confiando apenas na promessa de Deus. Ele não tinha um mapa nem um plano detalhado, mas deu aquele passo de fé, crendo que Deus o guiaria. Esse é o tipo de disposição que Deus busca em nós. Ele não nos promete uma vida sem desafios, mas nos garante que nunca estaremos sozinhos em nosso caminho. O Espírito Santo é nosso companheiro nessa busca. Ele é como um GPS espiritual que nos direciona, sussurrando sua direção, mesmo que ela não seja o que esperávamos. A oração, a meditação na palavra e a escuta ativa são chaves nesse processo. Às vezes, também recebemos confirmações através de outras pessoas ou circunstâncias que Deus coloca em nosso caminho. Quando decidimos alinhar nossa vontade com a vontade de Deus, algo incrível acontece. Experimentamos uma paz profunda que não é afetada pelas circunstâncias. Isso não significa que tudo será fácil. Haverá desafios e momentos difíceis. Mas essa paz que vem do saber que estamos no lugar certo, fazendo o que Deus nos chama a fazer, supera qualquer adversidade. É como se tudo se encaixasse no lugar exato, como uma peça que completa o quebra-cabeça da nossa vida. Ao viver de acordo com sua vontade, cada aspecto da nossa vida se transforma. Nossos relacionamentos melhoram, pois começamos a ver os outros com os olhos de Deus e a agir com compaixão e paciência. As decisões que tomamos se tornam mais sábias, pois não estamos guiados apenas por emoções ou desejos, mas por princípios eternos. E nosso propósito se torna claro, porque entendemos que estamos participando de algo muito maior do que nós mesmos. Viver na vontade de Deus nos transforma em reflexos vivos do seu caráter. Nos permite impactar quem está ao nosso redor, não apenas com nossas palavras, mas também com nossas ações. Quando vivemos alinhados com Deus, nossa vida se torna um testemunho poderoso que inspira outros a se aproximarem dele. Número 13. A oração em comunidade, unidos em oração. A oração em comunidade tem um poder que muitas vezes passa despercebido. O próprio Jesus nos lembrou que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ele estará ali no meio deles. Isso não é apenas uma promessa, é uma realidade que transforma o cotidiano em algo sagrado. Quando nos unimos em oração, estamos abrindo uma porta para o sobrenatural, permitindo que Deus haja de maneiras que sozinhos não alcançaríamos. Observe a igreja primitiva. Eles não tinham grandes templos nem tecnologia avançada, mas tinham algo que vale muito mais: a unidade na oração. Foi em um desses momentos, quando estavam juntos em oração no cenáculo, que o Espírito Santo desceu no Pentecostes e transformou suas vidas e a história do mundo. Esse momento marcou o início de uma expansão de fé que nem as barreiras culturais nem as perseguições conseguiram impedir. Isso nos mostra que, quando oramos unidos, Deus responde com um poder incomparável. Quando oramos juntos, não apenas compartilhamos nossos pedidos, também compartilhamos nossa vida. Cada palavra e cada súplica se entrelaçam como uma sinfonia espiritual que chega ao coração de Deus. As cargas pesadas se tornam mais leves, os momentos de alegria se multiplicam e experimentamos o que é ser uma família em Cristo. A oração em comunidade fortalece o laço espiritual entre os crentes, permitindo que nos apoiemos mutuamente e cresçamos em fé. A história nos mostra que, em tempos de crise, a oração coletiva tem sido essencial. Grandes avivamentos, movimentos de transformação social e até a queda de sistemas opressores começaram com grupos de crentes comprometidos a orar juntos. Quando os crentes se unem, suas orações não apenas alcançam os céus, elas também transformam o mundo ao seu redor. Por isso,
Não é coincidência que o inimigo tente nos dividir e nos manter ocupados com coisas que nos afastam dessa união. O Espírito Santo tem um papel central na oração comunitária. É Ele quem harmoniza nossos corações, nos guia em nossos pedidos e nos ajuda a nos alinhar com a vontade do Pai. Às vezes, quando faltam palavras, o próprio Espírito intercede por nós, expressando o que não conseguimos colocar em palavras. É como um maestro, garantindo que nossas orações fluam em perfeita harmonia rumo ao coração de Deus. Sabemos que nem sempre é fácil nos reunir para orar. Os horários, as responsabilidades e o individualismo podem ser obstáculos. Alguns, inclusive, têm medo de orar em público. Mas superar esses desafios é como encontrar um oásis no meio do deserto. A recompensa de estarmos juntos, orando e adorando como uma só família, é imensa. Hoje em dia, até mesmo a distância física se tornou um obstáculo menor. Graças à tecnologia, plataformas digitais nos permitem conectar e orar juntos, independentemente das fronteiras. E assim, cada oração conjunta é uma demonstração da diversidade e da unidade do corpo de Cristo. A oração em comunidade também é um espaço de crescimento espiritual. Nos alimentamos da fé dos outros, aprendemos com seus testemunhos e encontramos o encorajamento que precisamos para enfrentar nossas próprias batalhas. É como uma academia espiritual, onde cada um contribui com sua força e se fortalece com a dos demais. E quando vemos as respostas às nossas orações, nossa fé se multiplica. Nos tornamos testemunhas do poder de Deus em ação. Fazer parte da oração em comunidade não é apenas cumprir um mandamento bíblico, é participar ativamente de algo que tem o potencial de mudar vidas, transformar comunidades e levar a mensagem de Cristo a todo o mundo. Cada oração, cada palavra compartilhada em comunidade é um tijolo na construção de um reino que não tem fim. Número 14. Orar por sabedoria e entendimento. A sabedoria é, sem dúvida, um dos tesouros mais preciosos que podemos buscar. Mas você já parou para pensar no que realmente significa ter sabedoria? Não se trata apenas de acumular conhecimento ou experiência. A verdadeira sabedoria é a capacidade de ver a vida a partir da perspectiva de Deus, de entender os seus princípios e aplicá-los em cada situação. É o tipo de sabedoria que vai além das nossas habilidades humanas. E é exatamente essa que precisamos em todos os aspectos da nossa vida. Observe o exemplo de Salomão. Quando Deus lhe deu a oportunidade de pedir qualquer coisa, ele não pediu riquezas nem poder, pediu sabedoria para liderar o seu povo. Essa humildade foi o que agradou a Deus. E como resultado, ele não apenas lhe deu sabedoria, mas também riquezas e honra. Salomão entendeu que a sabedoria era o recurso fundamental para governar com justiça. E sua história nos ensina que a verdadeira sabedoria começa com um coração humilde, que reconhece sua total dependência de Deus. A sabedoria divina e a sabedoria humana são muito diferentes. Enquanto a sabedoria do mundo se concentra na autossatisfação, no sucesso pessoal e no faça o que te faz feliz, a sabedoria de Deus nos chama para um propósito maior. Ela nos impulsiona a buscar o bem do próximo, a servir com amor e a tomar decisões que reflitam o caráter de Deus. Essa é uma sabedoria que não apenas nos guia, mas também impacta aqueles que estão ao nosso redor. Ela deixa um legado que vai além da nossa própria vida. O livro de Tiago nos dá uma promessa poderosa. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura. Tiago 1:5. Não estamos sozinhos nessa busca. O próprio Deus se comprometeu a nos dar a sabedoria que precisamos, se a pedirmos com fé. Isso revela a bondade de Deus. Ele não só deseja nos guiar, mas também nos abençoar com discernimento em cada decisão que enfrentamos.
seja em nossos relacionamentos, finanças, trabalho ou família. É aqui que o Espírito Santo assume um papel fundamental. Ele é nosso conselheiro, nosso ajudador, aquele que nos guia e nos dá discernimento quando mais precisamos. É como ter um mentor perfeito ao nosso lado, que nos lembra da palavra de Deus e nos ajuda a aplicar esses princípios em cada situação. Ele não apenas mostra o caminho, mas também nos dá força para segui-lo. Nos momentos de confusão, é a sua voz que nos orienta e nos traz clareza, como uma bússola que sempre aponta a direção certa. Buscar a sabedoria de Deus é uma jornada, uma busca contínua. Isso exige tempo em oração, estudo da sua palavra e disposição para aprender com as experiências e com os outros. Quando realmente nos dedicamos a essa busca, começamos a notar mudanças profundas em nossa vida. Nossas decisões se tornam mais acertadas, nossos relacionamentos mais fortes, e a paz que excede todo entendimento começa a encher nosso coração. Mas essa sabedoria não é apenas para nosso benefício. Deus nos dá a sua sabedoria para que sejamos luz no mundo. Quando agimos com integridade, quando somos justos e compassivos, estamos revelando o caráter de Deus aos outros. Nossas decisões, quando baseadas na sabedoria divina, tornam-se um testemunho vivo que inspira outros a também buscar essa direção celestial. Viver com a sabedoria de Deus é uma forma de estender seu amor, de impactar positivamente nossa comunidade e de fazer com que seu nome seja conhecido. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? Essa sabedoria não tem limite. Quanto mais buscamos, mais Deus nos concede. Ele nos leva a níveis mais profundos de entendimento e discernimento, ajudando-nos a enfrentar desafios com coragem e a viver com propósito. É um processo que nos transforma, nos fortalece e nos capacita para sermos uma influência positiva no mundo. Então, hoje, se você se encontra em uma encruzilhada ou precisa de direção em qualquer área da sua vida, lembre-se, você pode se aproximar de Deus e pedir sua sabedoria. Ele está mais do que disposto a concedê-la, a te guiar e a caminhar com você em cada passo. Porque a verdadeira sabedoria é muito mais do que conhecimento. É viver com o coração e a mente alinhados à sua vontade, refletindo seu amor e sua verdade em cada decisão e em cada ação que tomamos.